Com o passar dos anos, a tecnologia de armazenamento de dados tem evoluído significativamente. Uma das maiores revoluções nesta área é a tecnologia de armazenamento SSD, Solid State Drive, que apresenta diversas vantagens em relação aos HD tradicionais. Neste artigo, iremos abordar o que é SSD, suas diferenças em relação aos HDS, as vantagens do uso de SSD, como funciona o SSD e o futuro desta tecnologia. O que é o SSD? SSD é um tipo de dispositivo de armazenamento de dados que utiliza memória flash NAND para armazenar informações. A principal diferença em relação aos HD é que os SSD não possuem partes móveis, como discos e cabeças de leitura, gravação, o que os torna mais rápidos, confiáveis e duráveis. Não é à toa que é mais rápido e está substituindo o HD no computador. Diferença entre SSD e HD. A principal diferença entre SSD e HD é a forma como os dados são armazenados. Nos HD, os dados são armazenados em discos magnéticos que giram em alta velocidade, enquanto em um SSD, os dados são armazenados em chips de memória flash NAND. Isso faz com que os SSD sejam mais rápidos e confiáveis do que os HD, além de serem mais resistentes a impactos e vibrações. Lembrando que SSD não melhora a performance do seu computador. A responsabilidade de performance está ligada à memória RAM, processador e placa de vídeo. Por que o SSD é melhor e mais vantajoso? Os SSD apresentam diversas vantagens em relação aos HD. A seguir, apresentamos as principais. Velocidade. Os SSD são significativamente mais rápidos do que os HD. Isso porque os SSD não possuem partes móveis, o que os torna mais ágeis na leitura e gravação de dados, como foi dito anteriormente. Confiabilidade. Como não possuem partes móveis, os SSDs são mais confiáveis e duráveis do que os HD. Eles são menos propensos a falhas mecânicas, o que aumenta a vida útil do dispositivo. No entanto, há quem discorda disso, pois o SSD tem uma vida útil limitada em comparação com o HD, devido ao desgaste natural das células de memória flash NAND. Para aumentar a durabilidade do SSD, as controladoras utilizam técnicas como o nivelamento de desgaste, que distribui uniformemente as operações de gravação e leitura em todas as células de memória, e o trim, que ajuda a reduzir a fragmentação de arquivos no SSD. Consumo de energia. Os SSD consomem menos energia do que os HD. Isso faz com que os dispositivos que utilizam SSD tenham uma vida útil de bateria maior do que aqueles que utilizam HD. Tamanho. Os SSD são menores e mais leves do que os HD, o que os torna ideais para uso em dispositivos móveis, como notebooks e tablets. Resistência. Os SSD são mais resistentes a impactos e vibrações do que os HD. Isso é especialmente importante em ambientes hostis, como em máquinas industriais ou em ambientes militares. Existem vários tipos de SSD disponíveis no mercado, cada um com suas características e especificações. A seguir, apresentamos uma explicação detalhada sobre os principais tipos de SSD. SATA SSD. Os SSD SATA são os mais comuns e acessíveis do mercado. Eles se conectam ao computador através de um cabo SATA, como um HD comum, e são capazes de oferecer velocidades significativamente mais rápidas do que os HD tradicionais. Os SSD SATA são ideais para quem procura uma atualização de armazenamento simples e de baixo custo, mas não oferecem o mesmo desempenho dos SSD mais recentes, como os NVMe e PCIe. Os SSD NVMe, Non-Volatile Memory Express, são a próxima evolução dos SSD, oferecendo velocidades de transferência de dados significativamente mais rápidas do que os SSD SATA. Eles utilizam o barramento PCIe, Peripheral Component Interconnect Express, para se conectar à placa-mãe, o que os torna até 6 vezes mais rápidos do que os SSD SATA. Os SSD NVMe são ideais para aplicações que exigem alta performance, como edição de vídeo e jogos.
Eles geralmente apresentam capacidades de armazenamento menores do que os SSD SATA e PCIe, o que pode torná-los mais caros por GB. Os SSD PCIe são os mais rápidos e mais caros dos três tipos de SSD. As SSD PCIe são unidades de estado sólido que não usam a interface do chipset SATA de placas-mãe para a comunicação entre a SSD e o file system do Windows. Elas têm seu próprio controlador de armazenamento integrado, algo que não deve ser confundido com o chip do controlador SSD padrão que todas as SSD usam. O controlador de armazenamento nas SSD PCIe usa um driver fornecido pelo fabricante. O usuário da SSD deve instalar o driver. Eles também requerem uma placa-mãe compatível com PCIe para funcionar. M.2 SSD. Os SSD M.2 são uma variante dos SSD NVMe que se conectam diretamente à placa-mãe através de um slot M.2. Eles são ideais para quem procura uma atualização de armazenamento compacta e de alta performance em laptops ou desktops com espaço limitado. Os SSD M.2 geralmente apresentam capacidades de armazenamento menores do que os SSD SATA e PCIe. Eles também requerem uma placa-mãe compatível com M.2 para funcionar. Os SSD U.2 são outra variante dos SSD NVMe que utilizam uma interface U.2 para se conectar à placa-mãe. Eles são ideais para quem procura uma atualização de armazenamento de alta performance em desktops de tamanho normal. Os SSD U.2 são geralmente mais caros do que os SSD SATA e M.2, mas mais baratos do que os SSD PCIe. Eles também requerem uma placa-mãe compatível com U.2 para funcionar. SAS SSD. SAS SSD é um tipo de SSD que usa a interface SAS para transferir dados entre o dispositivo de armazenamento e a placa-mãe do computador. Ele é conhecido por sua confiabilidade e desempenho de alta velocidade, e é usado principalmente em ambientes de servidor e data center que exigem uma alta capacidade de entrada-saída. Essa interface é projetada para suportar uma ampla gama de aplicativos de armazenamento, incluindo servidores corporativos, data centers e sistemas de armazenamento em massa. Ele pode suportar várias solicitações simultâneas de leitura e gravação de dados. Além disso, o SAS SSD pode oferecer recursos de hot swapping, permitindo que os dispositivos sejam adicionados ou removidos sem desligar o sistema. Existem várias tendências que moldaram o futuro dos SSD nos próximos anos. Aqui estão algumas das principais. Capacidade. A capacidade dos SSD continuará a aumentar, com a possibilidade de unidades de 100 TB ou mais no futuro. Os fabricantes estão trabalhando em tecnologias de empilhamento 3D de chips de memória, bem como em novas arquiteturas de armazenamento para alcançar essa capacidade. Velocidade. A velocidade dos SSD continuará a melhorar, com a possibilidade de taxas de transferência de dados de até 20 gigabits por segundo, o que resultará em tempos de leitura e gravação mais rápidos. Durabilidade. Embora os SSD já sejam muito mais duráveis do que os discos rígidos, a durabilidade ainda é uma preocupação para algumas aplicações de alta intensidade. Para solucionar isso, os fabricantes estão trabalhando em tecnologias de memória não volátil resistente que podem durar décadas ou mais. Preço. O preço dos SSD continuará a diminuir, tornando-os mais acessíveis para o público em geral. A adoção em massa de tecnologias como QLC, Quad Level Cell, ajudará a tornar os SSD mais baratos, embora essa tecnologia tenha um impacto negativo na durabilidade. Segurança. Os SSD já têm recursos de segurança como criptografia de hardware e TRIM, mas novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para torná-los ainda mais seguros. Por exemplo, a tecnologia Self-Encrypting Drives permite que os SSD criptografem automaticamente os dados armazenados, sem necessidade de intervenção do usuário. Em resumo, os SSD continuarão a melhorar em termos de capacidade, velocidade, durabilidade, preço e segurança. Espera-se que essas melhorias impulsionem a adoção dos SSD em uma ampla variedade de aplicações, desde computadores pessoais até data centers empresariais. Espero muito que tenha gostado do vídeo.
Tentei explicar ao máximo, de forma resumida e mais ilustrada possível até o momento. Aqui no canal também abordarei questões financeiras, burocratas e mercado digital, então se gosta desse conteúdo, é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.